Tudo bem, antes de sentarmos, vamos fazer mais uma oração. Obrigado, Senhor, obrigado pelo teu sacrifício na cruz. Nós entendemos, pela exposição da tua palavra, que só há um meio de sermos justificados e é pela fé. A justificação vem pela fé na obra de Cristo Jesus em nossas vidas. Hoje nós falaremos sobre esse tema de novo, na exposição da tua palavra, agora no capítulo 4 de Romanos. Por favor, Senhor, por favor, nós clamamos que o Senhor intervenha em nossos corações, testificando a veracidade da tua palavra e a aplicabilidade dela em nossas vidas no ano de 2021. Por favor, Senhor, sara o nosso coração da maldade do pecado. Nos ajuda, nos conduz, ó Senhor, nessa terra até o dia do teu retorno, Pai. Pois oramos no nome de Jesus. Amém. Pode sentar. E como eu acabei de dizer no tempo da oração, nós continuaremos falando sobre o tema justificação pela fé. Eu expliquei na semana passada que essa doutrina foi ensinada para a Igreja de Roma justamente com o objetivo de corrigir algumas distorções teológicas. Porque algumas pessoas que estavam presentes ali na Igreja de Roma, eles acreditavam que Cristo de fato era o Messias, porém eles precisavam de alguma coisa a mais. Ou não precisavam nem de Cristo, só o fato de serem judeus e terem a circuncisão já eram assim salvos. E o apóstolo Paulo, ele discorre sobre a tese de que nós não somos salvos pela prática de boas obras. Todavia, meus irmãos e irmãs, nós não podemos esquecer que a prática das boas obras são a evidência de que alguém de fato é salvo. Então, na perspectiva de Deus, todos pecaram. Todos pecaram. Não importa em que etnia a pessoa nasceu, não importa em que geografia do mundo ela se encontra, todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, ou estão separados da glória de Deus, como foi explicado na exposição de Romanos, capítulo 3, no versículo 23. Isso está compatível com o ensino do próprio profeta Isaías, no capítulo 59, no versículo 2, quando ele diz claramente que os nossos pecados, as nossas transgressões, as nossas iniquidades fazem separação entre nós e o nosso Deus. Então, por mais que as pessoas acreditem nos seus corações, em suas fórmulas próprias de agradar a Deus, olha, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou praticar a determinada ação para que eu ganhe pontos com Deus, isso é um equívoco. Nós não temos maneira nenhuma de agradar a Deus, a não ser por Jesus Cristo. Jesus Cristo é a propiciação. Lembra do termo propiciação? Apaziguou a ira que havia da parte de Deus com as nossas vidas, porque estávamos separados por conta do nosso pecado. Então não há nada que possamos fazer, isso precisa ficar bem claro, para que nós sejamos aceitos por Deus. Nós só somos aceitos por Deus porque Jesus Cristo morreu na cruz e ali na cruz pagou pelos nossos pecados, purificando as nossas vidas pelo lavar com o seu sangue. O sangue de Cristo derramado na cruz. É totalmente equivocada a teologia que diz que nós podemos agradar a Deus ou surpreender a Deus com as nossas atitudes. É impossível que Deus seja surpreendido por algo que nós façamos, porque aí nós estaríamos blasfemando contra uma característica de Deus, que é a onisciência. Deus sabe todas as coisas, em todas as épocas, não está nada oculto aos olhos de Deus. Então é impossível que nós possamos surpreender Deus. Nós não somos o centro de Deus. Existem alguns vídeos circulando pela internet e teve mais em evidência essa semana ainda,
brigas entre teólogos na internet falando sobre isso, mas é claro, as Escrituras apontam que nós não somos o centro de Deus. Nós não temos poder nenhum de manipular Deus. Nós não podemos produzir salvação através das nossas boas ações. Porque se fosse assim, Deus seria injusto. Porque não haveria um padrão pré-estipulado por Deus. Cada padrão valeria. Ora, se eu não roubo, mas mato, eu já cumpri alguma coisa. Então eu não mereço a condenação. Então já existe um padrão estabelecido. E esse padrão é o sacrifício de Cristo Jesus. Não há nenhuma evidência bíblica que nós vivemos em um processo de balança o tempo inteiro. O processo de balança é o seguinte: a gente faz coisa boa, ganha ponto com Deus. A gente faz coisa ruim, perde ponto com Deus. E aí, se a gente fizer alguma coisa boa, lá na frente, tudo vai ser resolvido. Anátema. Esse ensino é maldito. Não faz parte das Escrituras Sagradas, porque nós só somos aceitos pelo sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. E há uma grande confusão aí com a doutrina da santificação, que é a quebra da influência do pecado em nossas vidas. É a retirada dos nossos corações daquele sentimento prazeroso que nós temos em relação ao pecado, porque o pecado gera prazer. Então a santificação é um processo muitas vezes demorado em alguns aspectos e rápido em outros. Porém, ele está acontecendo na vida de cada cristão. Mas não confundir isso de maneira nenhuma como uma obra que produzimos por nós mesmos. Até isso acontece pela intervenção do Espírito em nossas vidas. O Senhor vai trabalhando em nossos corações. O Senhor vai nos ensinando através da sua palavra, através da exposição no culto público. Nós refletimos, nos arrependemos dos nossos pecados, tomamos uma nova direção na nossa vida. Isso tudo é intervenção de Deus. Pode ser que alguém diga o seguinte: não, agora eu estou muito bem porque estou lendo a Bíblia todos os dias. Mas no calar ali das luzes, quando a pessoa está sozinha em seu quarto, seus pensamentos vagam pelos campos imorais, pelos campos da ansiedade, pelos campos do amor ao dinheiro, pelos campos da inveja, e não surte o efeito, porque o coração está adorando ídolos e fazendo coisas no seu íntimo que um dia serão julgados, como o apóstolo Paulo um dia disse também ali aos Romanos, através dessa carta também que nós lemos aqui, que os segredos dos homens serão julgados, até os ocultos, aqueles que nós desconhecemos e não temos possibilidade nenhuma de discernir, porque somos seres humanos, não temos capacidade de ler pensamentos ou de estar em todos os lugares, somente Deus. E o capítulo 3 ali no final, eu disse para vocês que a luz do Senhor raiou, o sol da justiça raiou, porque até então nós estávamos vendo a condenação para aqueles que eram ímpios, aqueles que viviam totalmente distantes de Deus, estavam debaixo da ira de Deus. O capítulo 1 é bem enfático em relação a isso. Nós vemos também que os moralistas, aqueles que julgam pessoas segundo a sua autojustiça, também não estavam muito bem, estavam em apuros com o Senhor. E vimos também que os próprios religiosos da época, pessoas que conheciam a palavra, a lei, mais especificamente, também estavam em maus lençóis, porque eles acreditavam que a lei poderia salvar eles, mas ficou claro também para nós que a exposição da palavra de Deus evidencia que a lei não tem poder para salvar, mas ela evidencia o pecado presente em nossas vidas e faz com que o cristão clame ao Senhor pelo perdão desses pecados. Ou, quiçá, aqueles que ainda não conhecem a Cristo, pela exposição da palavra de Deus, ficam convencidos que o salário do pecado é a morte e a condenação está próxima, se arrependem, pedem perdão e entregam suas vidas a Jesus Cristo. Muito bem. Paulo está falando a irmãos há mais de 2000 anos. Pessoas
que, ao lerem essa carta pública, porque a carta era lida em público, como no culto, e ali tinha as orientações das quais Paulo queria que chegasse às igrejas, eu já disse que temos 3 grupos sentados. Primeiro grupo, talvez eram aquelas pessoas que estavam visitando a igreja e que talvez aquele irmãozinho ficasse com um pouco de vergonha, porque o apóstolo Paulo ia pregar contra pecado e ia falar sobre o inferno. Mas eles estavam lá presentes, convidados por alguém. Esse grupo de pessoas estava ali. Não tinha nada a ver com Jesus, mas estava ali ouvindo a carta sendo lida. Também, nesse público, estavam os moralistas, pessoas que achavam assim, peraí, eu estou aqui escutando esse discurso, mas assim, eu não sou religioso, mas tem algumas coisas no cristianismo que é legal, então eu vou ouvir o que Paulo está falando. Esses 2 grupos já levaram uma sapatada no capítulo 1 e no capítulo 2. Já estavam ali, jururu, já estavam com biquinho, já estavam preocupados, marcando a hora do culto terminar, mas o culto não terminava. O apóstolo Paulo começa a falar então com os religiosos, para o grupo que ele conhecia, porque ele era fariseu. Ele conhecia as escrituras sagradas como os fariseus conheciam. Ele sabia falar sobre salvação no nível dos fariseus, porque ele era um fariseu. E aí essas pessoas começam a ficar também meio injuriadas, porque Paulo ataca a origem deles, judeus, questiona a origem deles, não a etnia, mas a situação do coração dele. De fato, aquele que é judeu é circuncidado em seu coração. Há um questionamento ali. Paulo ataca a lei e ataca a circuncisão. Ataca no bom sentido, tá? Ele não é contrário à lei e ele não é contrário à circuncisão. O que Paulo quer explicar é que esses 2 expedientes não salvam. Eu expliquei também que é a mesma coisa para nós. O batismo não salva e a ceia do Senhor não salva. Alguém pode se batizar mentindo e ir para o inferno e ser batizado. Alguém pode participar da ceia do Senhor em pecado. Era costume em muitas igrejas e até o dia de hoje, qualquer pessoa tomar a ceia do Senhor, mesmo não sabendo o que significa aqueles elementos. Todo mês eu explico para vocês o que significa aquele elemento. Sem discernir no corpo, aquilo que as pessoas faziam era pecado. Mesmo autorizados por pastores, por missionários, por diáconos, seja lá quem for, tomar a ceia sem discernir do corpo é pecado. Porque não conhece. Não conhece o Senhor. Não está evidente esse relacionamento com Deus. Então vejam, havia naquele cenário agora uma situação de tensão. Porque os imorais levaram a exortação, disseram para eles, olha, vocês estão debaixo da ira de Deus. Os moralistas, vocês estão debaixo da ira de Deus. O que vocês estão fazendo que está errado. Os religiosos, olha, vocês estão equivocados na confissão de fé de vocês. A confissão de fé de vocês é somente externa, não é no coração. E Paulo fala que nós somos justificados pela fé. Fé em Jesus Cristo. Fé em Cristo Jesus, no sacrifício dele. O sangue derramado de Cristo é o pagamento pelos pecados. Nós tínhamos uma dívida imensurável que não dá para calcular. Não poderíamos pagar com o nosso próprio sangue, não poderíamos pagar com a nossas próprias boas ações, porque no final das contas nós escorregamos aqui e acolá na lei. Nós somos falhos. Não tem como dizer que existe alguém perfeito nessa terra. A única pessoa que passou pela essa terra, que foi perfeito, que viveu perfeitamente a lei, foi Jesus Cristo. Por isso é importante nós aprendermos sobre a vida de Cristo nos evangelhos. Por isso que é importante nós lermos o evangelho, porque é através daquela leitura que nós sabemos como Cristo viveu, como Cristo obedeceu o Pai, como Cristo obedeceu o Pai até a cruz, quando se entregou em sacrifício vivo de maneira voluntária pelas nossas vidas.
últimas palavras de Jesus Cristo na cruz foi está pago ou está consumado. A ideia de que a dívida que tinha sobre as nossas vidas foi paga uma vez somente, de uma vez. Entender essa doutrina é muito importante porque ela tira o peso da escravidão que você perde salvação, ganha salvação. Perde salvação, ganha salvação. O tempo inteiro está perdendo a salvação e o tempo inteiro está ganhando a salvação conforme pratica boas obras. O sacrifício de Cristo foi uma vez só pelas nossas vidas. Não há necessidade dele morrer mais uma vez. O sacrifício dele foi único na cruz pelas nossas vidas. Não confundam uma situação de queda com perda de salvação. Crentes em todas as épocas irão cair. Crentes em todas as épocas serão erguidos pelo Senhor Jesus Cristo quando confessarem os seus pecados. Quando se submeterem às ordens de Cristo, às orientações de Cristo. Então, tanto os crentes do Antigo Testamento, quanto os crentes do Novo Testamento, quanto os crentes agora da época contemporânea, todos estão debaixo da mesma orientação, as orientações de Jesus Cristo. Todos nós estamos na mesma salvação. Salvação em Cristo Jesus. A diferença é que no passado, Abraão, Davi, olhavam para frente e acreditavam nas promessas da vinda de um Messias, que iria ser misericordioso e queria restaurar a nação de Israel. Nós olhamos para trás, nós olhamos lá para trás, dizemos, de fato, Cristo veio e morreu pelos nossos pecados, Ele é misericordioso, nos substituiu naquela cruz que nós merecíamos. Então, o passado do Antigo Testamento, no Antigo Testamento, as pessoas olhavam para frente e acreditavam na promessa dita já a Eva, que haveria de nascer um descendente dela que esmagaria a cabeça de Satanás. Já está bem claro ali um proto-evangelho, uma preparação do evangelho para as pessoas. Os sacrifícios apontavam para o sacrifício único de Jesus Cristo também. Então, o próprio Davi, nós vamos falar sobre essas duas figuras que vão aparecer na nossa exposição de hoje. Agora prestem atenção. No meio desse cenário de tensão, pode ser que algum dos religiosos, aqueles que conheciam a palavra de Deus, começassem a torcer o nariz quando o Paulo disse, olha, justificação somente pela fé. As obras não salvam. E mesmo com o nariz torcido, Paulo não para. Paulo continua em explicação daquilo que ele queria que aqueles homens e mulheres aprendessem. Ele fala, olha, tem evidências bíblicas. Tem evidências bíblicas que a salvação, a justificação é pela fé. E alguém que é salvo é justificado pela fé e não pelas obras. Justamente é o tema da nossa mensagem. Aqui tem uma aplicação para nós, tá bom? Toda vez que você for falar de alguma doutrina para alguém, ou toda vez que você escutar alguma pregação que fale sobre algum tipo de doutrina, se não houver base bíblica para isso, não veio do Senhor. Tudo precisa ter base bíblica. Não existe achômetro nesse quesito. As pessoas podem achar o que quiserem em suas vidas, mas a respeito da salvação não tem eu acho. Porque é algo determinado por Deus. É um absoluto de Deus. Só podemos ser justificados pela fé. Tá, que evidências bíblicas, então, o apóstolo Paulo agora vai começar a mencionar para convencer os religiosos que estavam de nariz torcido ali sentados na sua plateia. Existiam alguns homens e mulheres que tinham vindo do judaísmo e estavam muito aborrecidos com o que o Paulo estava pregando. Ou melhor, Paulo não estava lá, a carta estava sendo lida. Então estavam extremamente aborrecidos, já resmungando. Como eu disse, esperando a hora do culto terminar, e o culto não terminava e continuava. E aí vem o capítulo 4, no versículo 1, primeiro. Portanto,
que diremos do nosso antepassado Abraão? Aí começa a trabalhar a Bíblia. Paulo pega evidências do Antigo Testamento que o próprio Abraão foi salvo pela fé. Foi justificado pela fé. Se existem duas figuras extremamente importantes para o judaísmo, a primeira é de Abraão, porque foi de Abraão que nasceu a nação de Israel. Então, ele é o patriarca, ele é a pessoa mais querida entre os judeus até o dia de hoje. A segunda pessoa mais importante é o rei Davi, porque foi um rei extraordinário, um rei segundo o coração de Deus e que unificou Israel e deixou preparado o reino para o seu filho Salomão, que trabalhou muito bem também, mas o seu filho, o neto de Davi, Roboão, através de conselhos equivocados dos seus amigos, faz com que o reino se divida, ainda em seu governo. Então Abraão e Davi eram duas figuras muito importantes para os israelitas. Paulo cita esses dois personagens para quê? Qual é o objetivo dele? Para fundamentar a justificação pela fé, mesmo no Antigo Testamento. Então ele diz, portanto, que diremos do nosso antepassado Abraão? Ele está falando o seguinte, olha, Abraão é a pessoa mais importante. Ele foi salvo pelas suas obras ou ele foi salvo pela fé? E aí o versículo 2, Paulo diz o seguinte, se de fato Abraão foi justificado pelas obras, ele tem do que se gloriar, mas não diante de Deus. A explicação disso vem no fato de que sempre foi Deus que orientou Abraão. E Abraão é um exemplo de obediência, não de produção de alguma coisa, ele somente obedecia aquilo que Deus orientava. Então ele não tem do que se orgulhar enquanto seu relacionamento com Deus. Foi Deus que o escolheu. Foi Deus que separou ele do meio da sua parentela, que inclusive era um povo idólatra, que morava na região de Canaã. Abraão é separado desse povo quando recebe uma ordem, capítulo 12 de Gênesis. 12 de Gênesis. Se você quiser abrir, é muito bacana você ver o que está escrito em Gênesis capítulo 12, 1. Quando começa ali o chamado de Abraão. Abraão foi justificado pela fé que tinha em Deus. Sim, de fato, no versículo 3 está feita aqui uma pergunta. Que diz a Escritura? Lembra que eu falei para vocês, ainda há pouco, que quando vocês forem ensinar algum tipo de doutrina para alguém, ou vocês escutarem na pregação algum tipo de doutrina, não é para vocês acionarem o eu acho. É para vocês acionarem o modo... O que as Escrituras dizem? O que a Bíblia diz? E aqui está a prova de como isso deve ser feito. Paulo diz... Que diz a Escritura? Paulo pergunta. O que diz a Escritura sobre Abraão? Abraão de fato foi salvo pelas obras? Ou Abraão foi de fato salvo pela fé, justificado pela fé? E aí a sentença daquilo que está escrito no capítulo 15 de Gênesis. Abraão creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça. Acredito que está lá no capítulo 15 de Gênesis, no versículo 6. Abraão creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça. A crença de Abraão, a entrega de Abraão, a obediência de Abraão. Abraão cria que Deus era misericordioso, que Deus era amoroso, que Deus estava cuidando dele enquanto ele caminhava como nômade pelo deserto, à procura da terra prometida, que Deus não deu um mapinha para ele. Só disse para ele sair e ele iria mostrar qual terra seria essa. Muito bem. O que a gente precisa aqui pensar um pouquinho é que
o que as Escrituras apontam não é uma reivindicação de Abraão dizendo assim, Deus precisa me salvar. Deus precisa me salvar porque eu fiz isso, fiz aquilo outro. Não, nós vemos Abraão simplesmente obedecendo a Deus. Obediência. Ações de fé de Abraão, só para a gente dar uma pincelada. Olha o capítulo Gênesis, o capítulo 12 de Gênesis, no versículo 1 ou 3. Gênesis 12, 1 ao 3. Então o Senhor disse a Abraão, aqui ainda o nome dele era Abrão, sai da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. Olha só, presta atenção nessa última parte aqui do versículo, porque isso se concretizou, tá? E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Por meio de você. Abraão viveu até os nossos dias? Não. Não viveu. Mas Cristo, o que Cristo fez, a representação de Abraão vive até esses dias. Cristo está vivo. Então, Cristo é o meio pelo qual Deus usou para abençoar todas as nações. Aqui está a promessa feita a Abraão. E Abraão creu que de fato isso ia acontecer. Através da vida dele, dos seus descendentes, haveria um descendente que abençoaria todas as nações. Todas as nações seriam abençoadas. Todos os povos. Ele obedeceu a ordem de Deus. Ele sai do meio dos seus parentes e caminha com Deus. Segundo, ele acreditou na promessa do Senhor. Capítulo 15 de Gênesis, versículo 6. É o versículo que Paulo lança a mão para exemplificar ali em Romanos. Abraão creu no Senhor e isso lhe foi creditado como justiça. Aqui, o que é que ele creu? Na promessa que Deus tinha feito a ele, que ele teria um descendente e que não seria o servo da sua casa. Não seria aquele servo. Nasceria alguém dele, de fato nasceu, Isaque. Abraão acreditou nisso. E através de Isaque, através da descendência dele que começou em Isaque, as nações seriam abençoadas. Abençoadas em quem? Jesus Cristo. O descendente de Abraão. Então, Abraão acreditou nessa promessa. Abraão, mesmo no momento mais terrível da vida dele de provação, ele acreditou em Deus também. Não sei se todos têm conhecimento, mas Deus pediu que Isaque fosse sacrificado. Vamos olhar o capítulo 22 de Gênesis. É muito importante que a gente veja o versículo 15 dentro desse capítulo. Pela segunda vez, o anjo do Senhor chamou do céu a Abraão e disse: juro por mim mesmo, declara o Senhor, que por ter feito o que fez, não me negado seu filho, seu único filho, esteja certo de que abençoarei e farei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e como a areia das praias do mar. Sua descendência conquistará as cidades dos que lhes forem inimigos, e por meio dela, olha a promessa de novo aqui aparecendo, todos os povos da terra serão abençoados, porque você me obedeceu. Em todos os instantes, nós vemos Abraão obedecendo, Abraão crendo. E aí, é fato também, eu acredito que todos sabem, que Abraão não sacrificou Isaque.
No momento que isso iria acontecer, um anjo clamou do céu. Era a primeira vez aqui dentro dessa história, dizendo, olha, não faça isso. E dando a Abraão um cordeiro para ser sacrificado no lugar de Isaque. Esse cordeiro sacrificado naquele dia, que substituiu Isaque, era a representação de Jesus Cristo, que nos substituiu na cruz. Então a promessa estava o tempo inteiro aparecendo na vida do Abraão. Então Abraão não é justificado por suas obras, mas pela sua fé em Deus. A justificação não é por merecimento. E aí, isso aqui tem que ficar martelando na nossa cabeça, para que a gente não acredite de nenhuma forma que as nossas boas obras são frutos do quanto a gente é bonzinho. Não é. Mas da intervenção de Deus em nossas vidas. Vamos ler o versículo de número 4, agora no capítulo 4 de Romanos. Diz o seguinte, ora, o salário do homem que trabalha não é considerado como favor, mas como dívida. De fato, se alguém trabalha, essa pessoa ela não pode chegar no final do mês e dizer assim, olha, obrigado pelo meu salário, porque o senhor foi muito generoso, eu não merecia. Não, porque quando se trabalha, o merecimento é o salário. O salário é o pagamento pela obra que foi feita. Tenham isso em mente. Ninguém trabalha de graça. Todo mundo trabalha com o intuito de ganhar alguma coisa para a sobrevivência. Então, todas as vezes que um trabalhador recebe um salário porque trabalhou, ele adiantou, ele vendeu o seu serviço e no final do mês, ou no final da quinzena, ou no final da semana, está recebendo o seu dinheiro. Patrão nenhum pode pensar que aquilo que está dando é algo muito extraordinário para o funcionário que já trabalhou. É dívida. Está devendo. Está devendo aquilo que trabalhou. Não importa se trabalhou mal ou se trabalhou bem, porque o que rege o contrato de trabalho é a ordem que foi dada e o salário estipulado. Ora, se você fez, então você receberá. Mas, nos dias que vivemos hoje, nós temos a CLT. Então, se você acordou, fez um contrato, então significa que você tem que pagar. Simples assim. E não deve ter nenhum sentimento de algo extraordinário sendo feito, porque nós também precisamos das pessoas que trabalham. Eu coordeno aqui essa escola, o trabalho dessa escola, que é a igreja, mas tem aqui a escola, as pessoas que estão nos assistindo pela internet talvez não conheçam. Também sou diretor de uma escola evangélica. E eu preciso das pessoas que trabalham. Eu não posso trabalhar em todas as áreas ao mesmo tempo. Eu não posso ser diretor, não posso ser professor, não posso trabalhar na limpeza. Então, é necessário que eu tenha alguém para fazer aquilo que eu preciso. E ao final do mês, eu pago aquilo que foi feito. O trabalho, o acordo. Então, essa pessoa que trabalha, que pratica as suas ações para receber um dinheiro, chega no final do mês, esse patrão tem uma dívida com ele. Porém, aquele que não trabalha, e eu preciso corrigir isso aqui, tá? Na mente de algumas pessoas, porque pode ser que alguém diga o seguinte, então ninguém precisa trabalhar. Olha o que diz a Bíblia. Todavia, aquele que não trabalha, mas confia em Deus, que justifica o ímpio, sua fé lhe é creditada como justiça. Olha, então quer dizer que quem é salvo aqui é quem não trabalha. Não precisa trabalhar. Não é isso que as Escrituras estão dizendo. O assunto aqui é salvação. Justificação pela fé. Quem trabalha, quem faz as suas obras, merece o salário. Porém, no quesito justificação pela fé, nós não somos merecedores desse salário.
nós precisamos confiar em Deus, nas misericórdias de Deus. E aqui Paulo dá um chute na canela dos judeus. Ele diz: mas confia em Deus que justifica o ímpio. Paulo não, mas os judeus da época de Paulo, os fariseus, não queriam que os ímpios fossem justificados. Na verdade, eles odiavam os ímpios. Eles odiavam as nações estrangeiras. Eles acreditavam que só os judeus eram salvos. E aqui, Deus, através da sua palavra e usando o apóstolo Paulo, está dizendo: ele justifica o ímpio. O ímpio não fez obra nenhuma positiva. O ímpio não construiu nada. O ímpio não nasceu em Israel. O ímpio não tem a circuncisão. O ímpio não tem a lei. Mas um dia se arrependeu. Um dia confiou no Senhor Jesus Cristo, em Deus, nas suas misericórdias. E aí foi justificado. Foi justificado. Ou seja, Paulo está desburocratizando a fé. Olha, para a salvação, não é a mesma coisa do trabalho que a gente faz casualmente. Para a salvação, nós precisamos da confiança em Deus, que justifica o ímpio. Sua fé lhe é creditada como justiça. Aparece a fé de novo, e não as obras. Então é importante a gente ter em mente o que a ilustração quer dizer. A ilustração, em primeiro momento, traz o trabalho, que era uma prática da época de Paulo e da nossa época também, mas logo em seguida volta ao assunto da justificação pela fé e diz: olha, essa pessoa que trabalha para ter a salvação não receberá a salvação. A salvação é pela fé, a justificação pela fé. Muito bem. Se existem duas evidências já claras, e a primeira é que Abraão foi salvo, justificado pela sua obediência, e a segunda é que não foi por mérito, a gente acabou de ler, não é pelo trabalho, mas pela fé, já existem duas evidências. Vamos para a terceira evidência. A terceira evidência é provada pela misericórdia de Deus que perdoa o pecador. Por isso aparece a história de Davi. Vamos ler o texto? Romanos 4, versículo 6. Davi diz a mesma coisa. O que Davi está dizendo que Abraão disse? Quais são as frases de Davi aqui que Paulo está fundamentando para dizer a justificação é pela fé? Vamos ver. Davi diz a mesma coisa. Quando fala da felicidade do homem a quem Deus acredita justiça, independente das obras. Ele vai citar agora o Salmo 32, o versículo 1 e 2. Olha lá. Versículo 7. Como são felizes aqueles que têm suas transgressões perdoadas, cujos pecados são apagados. Como que nós temos as nossas transgressões perdoadas? Como que os pecados são apagados? Através do sacrifício de Cristo Jesus. A redenção, a remissão. Então Davi já tinha esperança futura do que iria acontecer. Seus pecados perdoados, apagados. Por mérito dele, Davi fez algum sacrifício extraordinário, fez algo que mudou a história e fez com que Deus perdoasse ele? A resposta é não. O versículo 8 é enfático. Como é feliz aquele em que o Senhor não atribui culpa. Mas espera aí, Davi era culpado. Davi cometeu o pecado de adultério. Além disso, Davi mandou matar um dos seus generais, o Urias. Então Davi era culpado sim. E ele foi confrontado pelo profeta Natã. E dentro desse cenário de confrontação, Davi se arrepende. Davi se arrepende. E ao se arrepender, Natã diz algo tremendamente
profundo para Davi. Olha, Davi, a criança que Batseba espera não vai sobreviver. Vai morrer. Porque a consequência do pecado é sempre a morte. Mas você foi perdoado. Naquele momento, Davi é perdoado pelo arrependimento. Ele não é perdoado porque ele muda a sua conduta. Ele se torna uma pessoa melhor. Não é por mérito. Davi foi perdoado porque confessou os seus pecados. Você pode olhar isso lá no versículo, lá no texto de Salmo 32. Bora lá? Vamos ler o Salmo juntos? Salmo 32. Como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há hipocrisia. Vejam o versículo 3 aqui, com muito cuidado. Com muito cuidado, tá? Com muita cautela mesmo. Enquanto eu mantinha escondido os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim. Minhas forças foram se esgotando como em tempo de seca. Olha qual é a reação do Davi diante desse cenário. Então, reconheci diante de ti o meu pecado. Confessei. Confessei o pecado. E não encobri as minhas culpas. Eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor. E quem perdoou? O Senhor. Aqui era o momento da confrontação. Não foi um momento posterior. Não foi um momento depois que Davi, não, eu vou arrumar minha vida, vou endireitar, vou voltar para os caminhos do Senhor, vou construir um... Não. Entendeu que estava em pecado e dali, naquele momento, confessou os pecados. E se sentiu feliz com isso. Quando nós confessamos pecado, sai um peso das nossas costas. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa. Davi era culpado, mas foi perdoado. Seus pecados foram apagados. Davi olhava para as promessas. Davi olhava para as promessas. Conclusão. Nós temos 3 evidências claras que mesmo no Antigo Testamento a justificação era pela fé. Aqueles judeus que escutaram essa exposição do Salmo 32, de Gênesis, capítulo 15, versículo 6, eles escutaram a exposição. Eles não tinham mais o que falar. Eles começaram a entender que eu preciso confessar pecados. Eu preciso, diante de Deus, abrir meu coração, porque aquilo que eu sou não me salva. Aquilo que eu faço não me salva. Aquilo que eu tenho não me salva. A justificação é somente pela fé. Queridos, minhas queridas, é igual hoje. Nós precisamos entender que aquilo que nós somos, aquilo que nós fazemos, ou aquilo que nós temos, não produz salvação, não produz justificação. Nós não podemos botar a culpa em Deus dos nossos erros. O que nós precisamos fazer nesse dia de hoje, ao ouvirmos a exposição das Escrituras Sagradas, é confessar os nossos pecados diante de Deus, é pedir perdão a Deus por nossas transgressões, assim como Davi fez, assim como Abraão creu na justiça de Deus, assim como Abraão creu que o Messias
a descendência dele abençoaria as terras, a todos os povos. Nós precisamos crer que Jesus Cristo nos abençoou na cruz, nos propiciando a salvação, que por mérito é impossível nós alcançarmos. Isso liberta os nossos corações, porque agora nós sabemos que nós não precisamos ficar fazendo nada, indo correndo de um lado para o outro, para nos salvar. Cristo já fez tudo pelas nossas vidas na cruz do Calvário. Agora a nossa resposta, depois de entender e crer em Jesus Cristo, receber o perdão dos pecados, a nossa resposta, aí sim, são as boas obras. Porque as boas obras evidenciam que eu sou salvo, mas elas não podem me salvar, de maneira nenhuma. Mas elas evidenciam que eu fui justificado pela fé. Se você não tem praticado boas obras nesse sentido, acreditando que é uma evidência da sua salvação, mas pelo contrário, tem praticado querendo ganhar ponto com Deus, esse pensamento não é bíblico. Não é bíblico. Deus não nos ama por aquilo que fazemos, porque se Ele nos amasse por aquilo que nós fazemos, Ele nos odiaria. Mas Ele nos ama por aquilo que Cristo fez na cruz. Porque nós decidimos um dia arrepender das nossas transgressões. Dentre a pior delas é viver afastado de Deus, rebelde. Quando confessamos isso de verdade, recebemos o perdão, porque nós estamos abrindo mão. Arrependimento é mudar a conduta. Aí sim, mudamos a conduta. Não, o modo de Deus é melhor. A salvação pelas obras não é fundamentada na Bíblia. Então quem fala isso não tem fundamentação bíblica. Não é uma doutrina bíblica. Todos os salvos, em todas as épocas, foram e serão salvos ainda pela fé em Jesus Cristo. Pela fé em Jesus Cristo, que viveu perfeitamente em concordância com a lei. De maneira inocente foi para a cruz e nos substituiu naquele dia. Queridos, isso mexe com o teu coração. Saber que alguém morreu por você, derramou sangue por você. Você agradece quando alguém faz um favor para você e fica devedor desse favor. Mas pense naquilo que Cristo fez por você na cruz, muito maior do que qualquer favor que um ser humano possa fazer por você. Pense nisso um pouco. Nós não estamos falando de um favorzinho. Nós estamos falando de perdão de pecados através do sacrifício de Cristo Jesus na cruz. Ele morreu por nós. Derramou o sangue. Não tem essa que não doeu, tá? Doeu. Doeu muito. Uma dor insuportável por nossas vidas. Uma dor insuportável, indescritível pelas nossas vidas. Isso mexe com você? Saber que você merecia a cruz e Cristo foi e morreu ela no seu lugar? Graça do Senhor? Podemos estar alegres porque os nossos pecados foram perdoados e apagados? Você está alegre por isso? Porque aconteceu na cruz do Calvário isso. Você tem uma nova vida em Cristo Jesus. Uma nova natureza dada por Cristo Jesus para a prática de boas obras, para ajudar os necessitados, para falar do amor de Jesus Cristo, para pregar o Evangelho. O conhecimento da doutrina da justificação pela fé nos ajuda
a viver uma vida de santidade, porque nós sabemos o preço que foi pago. Nós sabemos que fomos perdoados na cruz uma única vez. Aconteceu um sacrifício por toda a nossa vida, do dia do nascimento até o dia da nossa morte. Então Cristo já nos perdoou pelos pecados que nós ainda nem cometemos, mas vamos cometer. Foi uma única vez. Isso não deve nos impulsionar para continuar pecando, mas para parar de pecar. Para parar de pecar. Porque os nossos pecados justificaram a crucificação de Cristo. Eu não posso colocar dor sobre a vida do meu amigo. Não. Do meu amado Salvador e Senhor. Por isso que hoje eu decido não transgredir a lei do Senhor. Por isso que hoje eu decido não desobedecer a Deus. Por isso que hoje todos nós devemos fazer um acordo diante de Deus de obediência a Deus irrestrita. E naquilo que não conseguimos obedecer, que peçamos forças ao Senhor, para que o Senhor nos ajude. Abraão e Davi fizeram isso. Abraão e Davi reconheceram que eram pecadores. Abraão caía no chão em adoração ao Senhor. Davi caía ao chão em adoração ao Senhor. Ambos receberam o perdão dos seus pecados pelo sacrifício de Jesus Cristo, que ainda iria acontecer. Acreditavam na promessa. Nós somos mais privilegiados ainda do que eles. Não pensem que Abraão e Davi foram mais privilegiados de vocês porque ele não tinha a Bíblia toda revelada. Nós já sabemos a história inteira. Então nós somos mais privilegiados do que eles. E Jesus falou para Tomé que um dia viria um povo que não veria ele pessoalmente, mas creria nele nas mesmas promessas. E nós aguardamos o retorno de Jesus Cristo também. Com isso eu encerro essa mensagem pedindo que nós façamos algumas reflexões. A primeira reflexão é: se eu sou salvo pelas obras, eu mereço a salvação, então, por que as outras pessoas que fazem coisas semelhantes a mim não merecem a salvação? Que obedecem uma parte, mas desobedecem outra. Será que seu padrão está certo de justiça? Será que está bom viver desse jeito? Isso não vai causar um certo incômodo no teu coração, não? Quando você conseguir obedecer, legal, está tudo bem. E quando você desobedece, quando você faz coisas que você sabe que é desagradável a Deus, e aí? Como é que a tua justificação por obras vai ser suficiente para consolar teu coração nesse momento? Pense nisso com calma. Porque a justificação pela fé consola o nosso coração. Foi Cristo que morreu por nós. Ele é o sacrifício perfeito. Nenhum ato de perfeição nossa pode produzir salvação. Primeiro pensamento que a gente deve ter é que a justificação pela fé consola o nosso coração. Seja consolado pela justificação pela fé. Você não precisa fazer nada, Cristo já fez tudo por você. O segundo pensamento é, para você que não conhece a Cristo, que foi totalmente impactado por essa palavra, porque entendeu que as boas obras não salvam. A salvação está disponível para você desde que você se arrependa dos seus pecados. Você volte teu coração a Deus. Acredite que Jesus Cristo morreu por você para a salvação da sua vida. Vamos orar. Querido Jesus, obrigado por esse momento que nós tivemos da exposição da Tua Palavra. Por favor, que possamos, em Teu nome, ó Jesus, proclamarmos as boas novas, que ainda a salvação está disponível para aqueles que creem em Ti. Por favor, que os nossos corações sejam impulsionados a evangelizar as pessoas que estão numa condição de condenação. Que possamos
proclamar a libertação para essas pessoas, dizendo que Jesus é a fonte da salvação, não as boas obras. Por favor. Hoje foi extremamente consolador para os nossos corações saber que a justificação pela fé nos faz descansar, não como preguiçosos, mas como filhos gratos, que sabem que a alma está segura nas mãos do Senhor. Obrigado. Obrigado pela salvação. Santo Deus, eu ainda oro pelas pessoas que endurecem o coração diante das verdades do Senhor, diante da exposição da Tua palavra. Que o Senhor quebrante o coração dessas pessoas. Salve essas pessoas. Por favor, Senhor, por favor. Eu sei que Teu retorno está próximo. E se essas pessoas morrerem, ou chegar aquele grande dia com o coração duro, elas não estarão com o Senhor no reino dos céus. Por favor, Jesus, por favor, tem misericórdia dessas pessoas. Tem misericórdia, Senhor, daqueles que ainda não Te conhecem, que estão ouvindo essa palavra. Salva essas pessoas, ó Deus, salva, pois oramos no nome de Jesus, amém. Muito bem, encerramos essa mensagem. Que Deus abençoe você, abençoe o tempo em família que você vai ter hoje. Forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau.